vou agora te passar algumas dicas incríveis de como deixar o seu público super interessado na sua história e de como deixar a sua história emocionante. Preste atenção nas 5 dicas. Uma vai puxar para a outra e uma vai interagir com a outra e completar. Então, quando você tiver assistido todas as dicas e você conseguir colocar isso na sua história, você vai contar histórias incríveis e seu público vai ficar preso até o final. Uma das dicas, e eu acho que ela é fantástica, eu nem vou listar assim a primeira, a segunda, só por ordem, mas assim, não por importância. Mas uma delas é: tente começar a história pelo final. Como assim começar pelo final? Quer dizer, eu digo logo então quem foi que matou, quem foi o assassino da história, quem foi o criminoso? Não, se a sua história é uma história de suspense, claro, você não vai fazer isso. Mas saber o final da história nem sempre tira o prazer de ouvi-la. Tanto é que muitas vezes a gente assiste um filme depois de ter visto, depois de ter lido o livro. E assim mesmo a gente assiste com a mesma empolgação. Então, muitas vezes o contar e começar pelo final da história faz até o ouvinte se despertar. Como é que isso aconteceu? Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Eu te digo assim: eu já te contei o dia em que eu fiquei presa no escuro, sozinha dentro de um elevador? Aí você vai dizer: nossa, mas como é que ela fez para que isso acontecesse? Você com certeza vai querer ouvir toda essa história para saber onde eu cheguei. Então, começar pelo final, muitas vezes, faz com que você desperte o ouvinte para a história, né? Então, sempre que possível, faça isso. Nem sempre é possível, mas às vezes, até com as histórias já conhecidas, isso é fácil de fazer. No caso da criança, por exemplo, a criança não se importa de ouvir uma história mais de uma vez. Muito pelo contrário, ela até pede para ouvir a história, a mesma história, e às vezes a mesma história repetidamente. E muitas vezes ela te pede para contar histórias que ela sabe inclusive recontar. Ela sabe inclusive palavra por palavra. Mas por que ela te faz isso? Porque ela está trabalhando questões internas, questões emocionais. E a gente discutiu um pouco sobre isso nos nossos cursos. Mas aqui, eu quero te dizer que contar essa história e começar essa história pelo final, de repente vai fazer com que o seu ouvinte se desperte para todo o andar da história, tanto para o início quanto o meio. Eu quero saber onde é que vai dar o que ela disse. Tá certo? Eu tô aqui com um objeto simples e eu vou te contar uma história e é o seguinte, para você perceber que não tem muito a ver começar pelo início ou começar pelo final. Imagina que eu chego para você e digo: eu já te contei daquele cachorro que voava, a história do cachorro que voava e que era muito, muito maldoso? Não! Vou te contar agora. Preste atenção nessa história para você observar o que aconteceu. Enfim, um reino distante daqui, muito distante, havia um lindo palácio. Nesse palácio, um palácio maravilhoso, vivia o rei, e era um rei muito bondoso. Cuidava muito bem de seu reino. Lá vivia também a sua filha com ele. E os dois viviam ali felizes, porque ele era um rei bondoso e todo o povo gostava muito dele. Todas as manhãs, ele saía para dar uma volta pelo seu reino e conversava com a filha e dizia: filha, tome muito cuidado, não abra a porta para ninguém. Você sabe que nós temos inimigos, apesar de muitos me gostarem, também tem gente que não gosta. Tome muito cuidado. Todas as manhãs ele dizia isso. Beijava sua filha e saía para dar a sua volta. Um dia ele fez isso, mas assim que ele saiu, alguém gritou lá de baixo: Ei, menina, abra a porta para mim! E a menina lá de cima olhou, não reconheceu ninguém
e disse: quem é? Ei, menina, abre a porta pra mim, abre a porta pra mim. E a menina olhou de novo e disse: não, eu não vou abrir. Infelizmente não posso. Meu pai me disse que não abrisse a porta para pessoas estranhas. Ah, mas eu conheço seu pai muito bem. Eu conheço você também. Abra a porta para mim. A menina não conhecia aquela risada, muito menos aquela mulher. Mas pela risada, não gostou e disse: não, eu não vou abrir. Mas a bruxa, que você já sabe, é uma bruxa, teve um plano, montou um plano e assim, num dia, subiu na sua vassoura e voou até a janela do palácio. Ei menina, abra a porta pra mim, abra a porta! Eu sou amiga do seu pai, eu gostaria muito de lhe dar um abraço. A menina disse: não, eu não posso abrir, infelizmente não, meu pai disse que não era para eu fazer isso. A bruxa, muito malvada, desceu, mas manteve um plano. Chamou o seu cachorro, que também era mágico, que também era malvado e que também podia voar, e disse para ele: vamos até a menina, enquanto eu distraio a menina, você joga o meu pó e eu quero saber se eu vou conseguir ou não os meus objetivos. E assim os dois fizeram isso. Foram voando até a altura da menina. Com a janela aberta, ela disse: ei menina, você poderia muito abrir esse portão, eu queria muito te ver. Enquanto ela conversava com a menina, o cachorro subiu mais alto e soltou pó mágico. Com o vento que passava, aquele pó foi carregado para dentro do palácio. A menina logo entrou num sono profundo. O pai da menina voltou da sua andança e viu o que estava acontecendo com a filha. E logo percebeu que aquilo não era natural, que alguma coisa tinha acontecido. Aquele sono não era um sono qualquer. Mas o que ele podia fazer? Nada podia fazer. Então, o que ele fez? Todos os dias, beijava a filha e saía para suas andanças. Um dia, chegou naquele palácio, naquele reino, um lindo príncipe conhecido da família, e ele era primo da princesa. E ele chegou ali e ouviu uma história que se contava que se ele desse um beijo na princesa, que ela acordaria. Não lhe custava nada, ele então foi lá e beijou a princesa e ela logo despertou. Os dois fizeram muita amizade, ficaram muito próximos e se apaixonaram até que se casaram. Se casaram e foram morar naquele palácio, juntamente com um rei muito bondoso. E a bruxa má, junto com seu cachorro também malvado, teve um fim inesperado. O cachorro resolveu jogar o tal do pó em cima da bruxa, que dizem que dorme até hoje, graças a Deus, para a felicidade daquele casal e do rei. E essa é uma história para você aproveitar e se divertir. A nossa próxima dica é uma dica bem legal. Utilize sempre recursos fáceis, simples e que você se sinta seguro e segura ao usá-los. Por exemplo, na história anterior, eu contei uma história conhecida, uma história adaptada, utilizando materiais bem simples. Então eu fiz o palácio de copos descartáveis, e usando coisas bem simples, o rei, que eu utilizei também esses talheres descartáveis para a rainha e para o príncipe, a princesa e o rei. Então são coisas bem simples. Este material aqui é para colocar celular, suporte de celular, onde eu fiz um cachorro que voava.
A escova se transformou numa bruxa e a vassoura, essa capinha de óculos. Então são materiais simples e que você tem na sua casa e que você consegue. Eu digo sempre que para contar uma história, a gente precisa de ter uma história. Eu não preciso de coisas gigantescas, de coisas compradas, de coisas caras. Muitas vezes eu preciso apenas da minha voz. Mas se eu quero implementar e trazer atenção para aquela história, de repente os objetos, eles fazem bastante diferença, né? Os personagens, os adereços, e eles fazem bastante diferença. Então eu gosto de utilizar. Então eu gosto de estar sempre com alguma coisa na mão, pode ser um lenço, pode ser uma lã. Então assim, às vezes eu tenho o próprio personagem no bichinho, confeccionado assim, como eu vou contar uma história para você daqui a pouquinho, utilizando essa boquinha, né? A gente faz a boquinha de dobradura, ela é muito simples, eu utilizo apenas um papel e ela pode abrilhantar a minha história. Então, os materiais simples e até as nossas mãos mesmo, elas servem para que possamos contar histórias e as histórias ficarem interessantes e motivantes. O importante é que a gente prenda a atenção desse público de alguma forma. Neide, mas há uma necessidade de contar sempre usando objetos? E é o que eu estou falando. Nem sempre. Mas se você quer utilizar, faça isso com materiais que você se sinta preparado para manusear. Então, treine. O importante da história é você treinar bastante, é você estar seguro daquilo que você está falando e manuseando, para que você passe também essa segurança para quem está ouvindo, tá? São dicas bem simples e fáceis. E eu vou contar uma história para você utilizando essa dobradura. A dobradura de boquinha que conta história, ela está produzida aí, a gente ensinou como é que faz no outro vídeo. Se você procurar, você vai achar a boquinha que conta história. E aí eu vou contar uma história pra você. Então, imagina que você tá aqui com as crianças sentadinhas perto de você. Não pode ser para um público muito grande, né? Porque senão você vai ter que fazer uma boquinha gigante, vai ficar mais difícil de você lidar. Mas se você tiver um público pequeno, você consegue contar com a boquinha menor. Então, na sua sala, para o seu filho, para um grupo menor, tá bom? Era uma vez um pássaro que acordou, levantou e espreguiçou. Voou pra cá, voou pra lá e cansou. Cansou e pousou. Pousou numa cabeça. Pousou e coçou. Coçou e logo cansou. Cansou e logo voou de novo. Voou pra cá, voou pra lá. Espreguiçou e logo deitou. Uma história, uma boquinha, para te mostrar que o material pode ser o mais simples, o mais acessível. Se você souber manusear, você vai atrair a atenção do seu ouvinte. Para contar aquela história, você precisa de gostar daquela história. Então, escolha a história que você goste de ouvir ou que você goste de ler. Você leu aquele livro, se encantou pelaquela história, aí sim, prepare aquela história, pense numa forma de reproduzir aquela história, pense de que forma você poderia passar aquela história, de que forma você poderia emocionar com aquela história. Então, se você acha, eu acho que pode ser dramatizado, então dramatize a história, de forma que a dramatização apareça menos do que a história, porque na história o que é importante é o texto, o que é importante é passar a própria história, e às vezes a dramatização fica tão intensa que você se perde e o texto também fica perdido ali no meio. Mas contar uma história que você viva, eu digo que contar história é como você contar uma fofoca. Você nunca vem desanimado para contar uma fofoca. Você sabia quem está grávida? Você já ficou sabendo? Então você sempre chega com aquela emoção para contar a fofoca.
Te contei não o que aconteceu comigo no sábado passado. Ah, você não tem noção. Eu estava saindo de casa quando de repente... Então você passa a emoção na sua voz, no seu olhar, na sua maneira de dizer as palavras. Então, essa calma, esse respirar ou essa aceleração faz parte dessa vivacidade que a gente precisa ter ao contar uma história. Então, só conte histórias quando você estiver extremamente preparado para contar a história. Se for uma história que está no livro, leia, conheça todas as palavras, conheça todos os tempos de silêncio. Muitas vezes a história precisa de um silêncio, né? Ela precisa de uma pausa. Conheça esse tempo no livro. Fique íntima da história, da finalização. Tenha sensibilidade de entender quem você está contando. Ontem a gente estava conversando aqui sobre contar história para crianças que estão internadas e muitas vezes você prepara a história e chega lá para contar e de repente você percebe pelo olhar da criança, por como ela está, que aquela história preparada não é adequada para aquele momento. Então é isso, a gente precisa estar sempre preparada para a história e preparada também para de repente precisar de mudar uma coisa ou outra na história, dependendo de quem está ouvindo. E aí vai da sua sensibilidade, do viver a história, do entrar nessa história, do se fazer personagem também dessa história muitas vezes para sentir o que o personagem está sentindo e assim poder passar essa emoção. E quando você consegue juntar isso nessa história, você consegue também passar para quem está ouvindo. Vamos para a história agora? Para você sentir um pouco dessa dica que eu passei agora. Essa intensidade e essa vivacidade que a gente precisa ter ao contar a história. E eu estou utilizando um material simples, como foi a dica anterior, uma bolsinha, e eu coloquei um olhinho feito de TNT aqui e ele vai virar o meu cachorrinho. Era uma vez uma cachorrinha muito, muito querida. O nome dela é Kiara. Kiara vive com seus donos. Ela tem um pai, uma mãe e 3 irmãos. E Kiara é a alegria da casa. Sempre, sempre feliz. Sempre, sempre saltitando. Se chega alguém, Kiara corre logo. Abraça, cheira, pula. E é a alegria da casa. As crianças adoram Kiara. Sempre que chegam, beijam na cabeça, às vezes até na ponta do nariz. E Kiara, toda manhosa, agradece o carinho que tem. Às vezes, ela sai para passear com seu dono. E o dono acaba levando as crianças junto. É uma festa só. Todos que passam por Kiara querem saber como é o nome dela. Como é o nome dela? No que eles respondem todos, Kiara. E ela, muito feliz, corresponde a todos, a todos. Eita, é uma cachorrinha muito, 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 muito feliz. Mas um dia aconteceu o inesperado. Kiara saiu com seus donos para passear e estava presa pela coleira, mas num supapo que ela deu, querendo brincar, ela simplesmente se soltou e saiu correndo. Correu tanto que acabou sendo atropelada por uma moto. Uma moto que vinha e que não prestou atenção na cachorrinha. E agora? A cachorrinha ficou ali, paradinha, quietinha, como que diz: e aí, quem vai me salvar? E o dono chegou, pegou Kiara e a levou até um hospital. O médico de cachorro veterinário disse que ela precisava de passar lá uma noite para ele ver e investigar tudo o que estava acontecendo. E Kiara precisou passar. Foi um dia de muita tensão naquela casa. Ela ficou no hospital e o dono com seus filhos foram para casa. Na manhã seguinte, ele foi para o hospital saber como é que estava a sua cachorrinha. Chegando lá, Kiara já estava bem melhor, mas estava com a perninha engessada,
precisou de engessar a perna. Muitas vezes não é legal ficar doente, muitas vezes não é legal ficar internado. Mas Kiara precisou. E voltou para casa, voltou no colo, chegou em casa na maior felicidade quando reconheceu que já estava no seu ambiente, que já estava no lugar conhecido. Foi uma felicidade para as crianças. E as crianças também aprenderam uma lição, que muitas vezes a gente precisa de parar onde a gente não quer. Muitas vezes a gente precisa de fazer tratamentos que a gente não quer, mas que são necessários para que a gente fique bom e volte a ser feliz novamente. A nossa quarta dica é bem interessante também e ela vai se juntar às outras que a gente disse. É sobre a dramatização e sobre o gostar de contar história. Eu já falei um pouquinho sobre isso nas outras dicas, mas eu quero aqui reforçar a questão da dramatização. Dramatizar história é um recurso bem bacana, mas que funciona se você estiver muito seguro do que está falando, né? Se você vai dramatizar o personagem, então fazer a voz do personagem, se você vai dramatizar o autor, você precisa estar seguro da história, conhecer muito bem a história, porque senão na hora você pode se perder. Então, ao fazer uma voz, esquecer de voltar para a sua voz de narrador ou para a sua voz do segundo personagem e aí você se perder. Então é preciso ensaio, preparação, como tudo na história. Mas o dramatizar é muito bacana também se você não tiver movimentos também muito intensos, muito repetitivos, você usar, né, a dramatização e tal, porque se você faz isso com muita frequência na história, pode ser que no momento um personagem precise, né, fazer um movimento, fazer um gesto e você se perder ali. Ou ele não aparecer porque você é uma pessoa que gesticula muito e que faz essa dramatização toda na hora de contar a história. Alguns contadores, meio que na hora de contar a história, já viram ali um personagem, já começam a dramatização. E isso não é errado e também não é feio, mas é preciso que você esteja seguro disso. A gente precisa ter em mente que teatro é teatro e contação é contação. E os dois funcionam super bem e um não é melhor do que o outro, mas nós estamos aqui dando dica para contador. E na contação é preciso que a história apareça muito mais. A história, ela é ali a estrela, né, de tudo aquilo que você faz. Então, a sua dramatização, a sua vestimenta, sabe, o que você tem nas mãos não podem aparecer mais do que a história. Então, dramatize, mas de forma moderada. Vamos então para a nossa história, com a dica de dramatização. A dramatização pode ser algo bem suave, bem sutil e bem leve. Eu vou usar minhas mãos e é um recurso bem legal, tá sempre com você. E você pode chegar em qualquer lugar e quando você for pedido, conta uma história, você está sempre pronto, tá certo? Aqui morava a netinha e aqui morava a vovó. Todas as manhãs, a netinha abria a porta, ploft, e saía de casa, ploft. Espreguiçava no quintal, tomava um belo sol e passava o dia perambulando, brincando. Brincava com as amigas, cuidava ali um pouquinho do jardim, passava o dia brincando. No final do dia, a menina voltava para casa. Entrava, ploft, e fechava a porta, ploft. A vovó também levantava cedo e abria a porta, ploft, e saía de casa, ploft. E ela fazia muitas coisas também. Limpava o quintal, cuidava da cerca, tomava um belo de um sol, fazia todas as coisas durante o dia. Mas no final do dia, ela voltava para casa. Entrava, ploft, e fechava a porta, ploft. E as duas morriam de saudade uma da outra. Um dia, a netinha pensou, eu vou visitar a minha vovó, estou morrendo de saudade. E a vovó pensou, eu vou visitar a minha netinha, estou morrendo de saudade.
As duas, então, resolveram ao mesmo tempo abrir a porta, ploft, e saíram de casa, ploft. Resolveram, então, que iam se encontrar ao mesmo tempo, sem saber de nada. Eu vou ver minha vovó. Eu vou ver a minha netinha. Subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha. No alto da montanha, as duas se encontraram, se abraçaram, se beijaram e voltaram. Subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha. Chegaram em casa, a netinha disse: estou muito cansada, vou entrar e vou dormir. A vovó disse a mesma coisa. Estou muito cansada, vou entrar e vou dormir. E as duas, ao mesmo tempo, entraram, ploft, e fecharam a porta, ploft.